vamos falar sobre defesa do consumidor com o doutor Henrique Guimarães. Ele é advogado, especialista no assunto. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Dani. Tudo bom? Obrigada por ter vindo, viu? Para falar desse assunto, menino, que é tão ácido. Ninguém queria, obviamente, que um prédio como o da Oi fosse, naquelas circunstâncias, pegasse fogo, até porque tem muito comerciante prejudicado. Sábado estive na Ceasa do Rio Vermelho, não tinha uma máquina funcionando e pela cidade afora, em todo canto da cidade, tem alguém com algum tipo de problema. O que o consumidor deve fazer em relação a prejuízos com a Oi? Bom, primeiro é esclarecer o consumidor de que essa relação, o direito do consumidor, ele traz entre os seus princípios, Daniela, o da reparação integral. O que quer dizer? Toda vez que o fornecedor ocasionar de causa algum prejuízo, algum dano para o consumidor, seja esse dano direto ou indireto, ele tem o dever de indenizar e essa reparação deverá ser de forma integral. Dito isso, quer que o consumidor que se sentiu prejudicado, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, ele deve buscar o Poder Judiciário, através de um profissional da sua confiança, para ingressar com a ação, listar quais foram os seus prejuízos que ele teve, reunir o que ele tiver de prova documental. Se não tiver, muitas vezes, a prova é de difícil elaboração, ele pode pedir até inversão do ônus da prova para que esse dever de produzir prova recaia sobre a operadora, que é uma das faculdades que o direito do consumidor permite para facilitar a defesa do consumidor que ingressa com a ação judicial e buscar ver todos os seus direitos preservados para que ele saia dessa sem nenhum prejuízo. É verdade. Olha, mais de 9 mil, deixa-me vir aqui, Daniela Prata, mais de 9 mil clientes já foram atendidos com os acessos provisórios emergenciais, sendo que 5.500 fixos e 3.600 em modems 3G. Só que o prazo para os serviços estarem normalizados é, no mínimo, a primeira quinzena de janeiro. O Ministério Público já entrou em campo, aliás, o doutor Aurisvaldo Sampaio já disse também, reiterando suas palavras. Agora, se todas as pessoas que tiveram prejuízo com a Oi entrarem na justiça, o judiciário vai parar, não é não, doutor? É verdade. O problema é generalizado. A empresa opera na Bahia, né, em todo o nosso estado, e esse problema se estende não só para Salvador. A quantidade de prejuízo de pessoas prejudicadas é enorme. Conversei também com o doutor Aurisvaldo ontem à noite. Ele me passou também que todas as contas do serviço de telefonia, tanto fixo quanto móvel, nos dias que ficarem sem utilização, não poderão ser cobrados. Inclusive, a própria Oi já publicou uma nota oficial dizendo que, após a atuação do Ministério Público chegar junto, eles vão dispensar, obviamente, porque o serviço não foi prestado. Cada dia que o serviço não foi prestado, eles não vão poder cobrar por aquele dia. E não só isso, como disse, isso é uma questão mais direta, mas se você sofreu um prejuízo, se o seu comércio não pôde, ficou 10 dias sem funcionar, teve uma queda de 1/3 no mês do seu faturamento, você vai entrar com a ação e vai pedir restabelecimento disso, que você não pode ser prejudicado por conta de um mau serviço, aliás, mais um mau serviço prestado pela Oi, mais um capítulo aí nessa história de mau serviço que a gente enfrenta, já que ela encabeça a lista aí sempre vem encabeçando a lista de reclamações no PROCON, nos órgãos do consumidor. E é a operadora que detém 75% dos serviços no nosso estado. Mais de 1.800.000 telefones, linhas, enfim, são da Oi aqui na Bahia. Ou seja, mais de 1.800.000 pessoas que confiaram na operadora, que não tem um plano B. Evidentemente, pela demora, né, na resposta e na solução do problema, a Oi não tem um plano B. E a gente fica sem saber, né, como proceder, muda o celular, enfim, em relação aos documentos necessários. A pessoa que agora está se sentindo lesada, está assistindo a entrevista, o que é que deve pegar e onde deve ir, o que é que deve levar? Bom, primeiro buscar um profissional da sua confiança. Segundo, de acordo com aquele prejuízo que ela veio a suportar, ela vai juntar a documentação possível que tenha relação com aquele prejuízo efetivo, seja no seu comércio, se você deixou de ter uma oportunidade de emprego porque seu celular ficou indisponível, você vai buscar um documento, vai buscar uma declaração, vai buscar uma testemunha que possa ali lhe ajudar a você, em juízo, ou seja, na justiça, configurar, caracterizar aquela situação que lhe gerou um dano, um prejuízo. Mas, doutor, eu estou, assim, apreensiva. Honestamente, não tenho celular da Oi mais. Mas eu fico apreensiva porque eu vejo comerciantes, por exemplo. Como é que vai ser esse cálculo? Se a Oi não tinha um plano B para resolver um incêndio, você imagina para calcular mais de 29.000 pessoas só aqui na Bahia, fora os outros estados, mais 5 que foram atingidos. O comerciante, por exemplo, ele pode fazer um cálculo através do faturamento médio mensal que ele tinha. Se naquele mês específico houve uma queda significativa, vamos supor, de 30%, de 40% no faturamento,
fatalmente você poderá atribuir a esse problema de você ficou sem poder passar cartão de crédito, sem poder passar cartão de débito. E isso é uma das formas hoje em dia, no mundo moderno, todo informatizado, de comércio, né? De realização de comércio, de operacionalização do comércio. Se você tira esses meios do comerciante, você está tirando uma das principais ferramentas de operacionalização do seu comércio. Pois é, eu abri a entrevista falando que a Coelba está com o serviço indisponível, assim como o Cine Bahia. Isso vai se refletindo, né? Infelizmente. Eu, pessoalmente, assim que começou a portabilidade, eu acho que fui um dos primeiros clientes de Salvador que peguei a porta de saída, dei um tchau para essa operadora e, enfim. Com certeza. A gente paga muito caro, sabe? E a gente merece respeito. O Código de Defesa do Consumidor tem quantos anos? 20? 20 anos. 20 anos. É um dos melhores instrumentos que nós, cidadãos, que pagamos pelo menos 40%, o assalariado paga 40% do seu salário só de imposto, federal, municipal, blá, blá. Então, a gente merece respeito. Eu não digo que mereço, não, eu exijo respeito, tá entendendo? E você, consumidor, deve fazer a mesma coisa. Bem, doutor, muito obrigada. Essa entrevista estará disponibilizada para quem quiser assistir com calma no itapuãonline.com.br. E para fechar, a Oi pode ser penalizada pela demora na contenção desse incêndio, porque, segundo informações, não havia itens básicos de segurança, não tinha no prédio. Na verdade, a conversa que eu tive com o doutor Orisvaldo Sampaio ontem no Ministério Público, ele disse que solicitou ao DPT, Departamento de Polícia Técnica, que realizasse uma perícia para poder apurar com rigor as causas do acidente, saber se houve negligência, enfim, poder responsabilizar a Oi, a depender do motivo, saber se eles agiram de maneira correta, se o nascimento do incêndio foi por uma negligência deles, e não só o nascimento, se a demora também, como você colocou, de solucionar o problema, também foi por negligência. Doutor, nem o bombeiro conseguia entrar, tiveram que botar uma roupa do bombeiro no engenheiro que conhecia a área, porque a fumaça preta, já que não tinha exaustor, não permitia que os bombeiros entrassem. Então tinha que entrar uma pessoa que soubesse no tato, e assim foi. O engenheiro entrou e no tato conseguiu cortar a corrente de energia que alimentava o incêndio. Um incêndio num lugar que tem vários prédios de hospitais, prédios de clínicas, enfim. Doutor, muito obrigada. Bom dia para o senhor, bom trabalho, viu? Dei um abraço lá no doutor Orisvaldo Sampaio, se falar com ele do Ministério Público. Admiro muito o trabalho do órgão que é parceirão da sociedade.